E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia, todas essas coisas que eu tô meio envolvido nesse meio do muito caminho aí. Sempre sem edição, sem corte, sem nada mais. E eu esqueci de desligar a internet do meu celular, o que vai fazer com que eu receba mensagens enquanto eu estiver gravando. Vamos fazer isso agora. Prontinho. E aí, criançada, terça-feira. Uma terça-feira ensolarada aqui em São Paulo. Tudo muito bom, tudo muito bem. O que vocês me contam de novo? Eu não conto nada. Na verdade, a Ana tá de férias, então ontem a gente meio que saiu. Vamos para as perguntinhas de vocês. Ontem eu deixei algumas perguntas para hoje, né? Vamos ver se eu consigo não fazer muita divagação hoje, vamos lá. Nino, já que a música é um dos tipos de magia, é correto afirmar que colocar uma caixa de som num carro e sair por aí tocando sofrência é uma grande sacanagem? Cara, é uma grande sacanagem sendo ou não sendo magia, né, cara? Tem um negócio que as pessoas hoje em dia estão meio que esquecendo, mas tem um negócio que meio que rege o mundo. Eu sei que é difícil falar disso porque o termo que eu vou usar agora ele é muito relativo, né? Porque depende de uma série de coisas da vivência da própria pessoa, né? É que nem o tal do bom senso. Mas tem a tal da educação também, né? E embora a educação seja bem relativa, antes de ser magia ou alguma coisa, de ser sacanagem por ser magia ou alguma coisa assim, é sacanagem porque é uma falta de educação, né? Eu não sei, geralmente, de novo, né? Educação é uma coisa meio relativa, assim, tipo, o que é educado pra mim pode não ser pra outra pessoa, etc e tal. Mas é assim, eu aprendi que a gente tem que, meus pais me ensinaram, né, Dona Marisa, seu Dadá, que a gente tem que fazer o máximo pra incomodar o mínimo, né? Então, colocar uma música alta no meu som, seja ele no carro ou no celular ou em casa, vai incomodar quem tá em volta. Então isso pra mim é um ato impensável, assim. Mas para outras pessoas com culturas diferentes isso pode ser levado de outra forma, né? Mas é assim, cara, para você ver como a coisa funciona. Repara o carro das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Geralmente, não que seja a mesma marca de carro, mas geralmente o carro está na mesma condição. Nunca é um carro novo, nunca é um carro zeradão assim, nunca é um carro... Geralmente está cheio de homem dentro. Raramente você vê um casal. Ou casais, ou família fazendo esse tipo de coisa, né? Eu diria até, cara, que esse tipo de situação é um pouco de canto do acasalamento do ser humano, sabe? O homem, eu sei que pode parecer esquisito pra vocês, mas o homem quanto ser humano, né, também tem seus ritos de acasalamento, assim como qualquer primata, né? Demonstração de força, de poderio, essas coisas todas, de tamanho, o homem tem. E uma dessas coisas é a necessidade de chamar a atenção além dos seus pares, né? Você pode olhar um gorila, tipo, sei lá, pega uma série, um agrupamento, eu não lembro, eu não sei o coletivo de gorila, mas um grupo de gorilas, vai, onde tem machos e fêmeas, e olha como que é o rito de acasalamento desse pessoal aí. Tipo, eles fazem muito barulho, não sonoramente, né, falando, mas eles começam a bater no peito também pra fazer muito barulho, bater em folhas, essas coisas todas. Eles também começam a falar alto demais.
Ou seja, a gente só tá... O pessoal que faz isso, na verdade, ele só tá dando vazão ao seu lado mais primitivo, só tá agindo como macaco. É só isso. Incomoda? Incomoda. Tem outras formas de fazer? Tem outras formas de fazer, até porque o poderio do ser humano, ele não necessariamente está ligado à força física. Né? A gente é poderoso com dinheiro, com um status social, uma série de outras coisas que são inclusive mais efetivos, mas como grande parte das pessoas não conseguem chegar nesse lugar, né? Não conseguem ter inteligência, um certo status social de poder. E não estou falando do status social de você ser classe média, classe baixa, mas sim o grupo onde você está inserido te respeita como um líder, mesmo que não seja um líder efetivo, sabe? Enfim, as pessoas que não chegam para esse lado recorrem a coisas mais banais. A música entre elas. Tio Nino explicando o porquê das músicas altas. Qual a diferença entre mago, bruxo, druida e xamã? Gente, eu já expliquei isso algumas vezes, tá? É assim, ó, se você for pegar mesmo, assim, a diferença entre mago e as outras, ela é bem grande, mas entre bruxo, xamã, druida, não tem tanta, não. Tem mais uma, feiticeiro, né? Bruxo, feiticeiro, xamã, druida. Na verdade é assim, ó. O druida é o sacerdote de uma religião em específico, tá? É como seria o padre da Igreja Católica, tá? Então você não pode falar que existe, por exemplo... Aliás, até pode, né? Mas aí já é uma corruptela do termo, né? Você não pode falar que existe um padre judeu. Judeu é um outro nome pro sacerdote lá, né? Que eu não sei, desculpa. Não tem padre evangélico. Por quê? Porque padre é um sacerdote da religião católica. Tá. O druida, por sua vez, é o sacerdote da religião druídica, né? Que leva o mesmo nome, na verdade. Que é uma religião lá do norte da Inglaterra e um pedaço do norte do continente europeu ali. Xamã. O xamã, existe uma grande amplitude do termo aí. Porque xamã, na verdade, ele é o pajé dos índios norte-americanos, tá? Só que aí essa palavra ela foi sofrendo mudanças ao longo do tempo e hoje em dia xamã é meio que pajé de todo lado. Porque talvez a palavra... A gente aqui no Brasil, a gente tem muito problema com isso, né? As palavras elas vão tomando certos significados sociais, digamos assim, diferentes, e a gente vai alterando isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, você não pode mais chamar um velhinho de velho porque isso traz uma conotação negativa. Então você tem que chamar de pessoa da melhor idade, alguma coisa assim, embora seja velho, né? Tipo, mas a gente acha que a palavra velho tem uma conotação negativa, enfim, aí a gente muda, né? Então você não pode chamar uma pessoa de surdo, tem que ser deficiente auditivo, embora signifique a mesma coisa no dicionário. Aqui no Brasil a gente dá muita importância para a palavra. A gente dá muita importância para a palavra. Em vez de a gente olhar o significado da palavra... Para, Tuti! Em vez de a gente olhar o significado da palavra, a gente dá um significado social para a palavra, que é, sabe? Então falar pajé, talvez algumas pessoas achassem pejorativo, e eu não estou falando isso oficialmente, mas aí usa xamã, tá? É isso. É que nem o ayahuasca, saca? As pessoas acham que a palavra alucinógeno carrega um certo estereótipo negativo, alguma coisa assim. Então eles preferem enteógeno. Mas não, cara, alucinógeno é uma propriedade química do negócio. O negócio age quimicamente em certas partes do seu cérebro que fazem certas coisas acontecer. E isso é um alucinógeno. Não carrega nada negativo. Mas, né, é difícil da gente, e eu tô falando da gente mesmo, brasileiro como geral, entender que a palavra é uma palavra, ela não sabe? Enfim, então, druida sacerdote de uma religião chamada druidismo, né? Xamã é uma espécie de druida, só que das Américas, então ele
é uma pessoa que lideraria uma religião mais indianista, digamos assim, mais com base dos índios norte-americanos. Então tem aquela coisa de contato com natureza, de espírito, de totem, essas coisas aí. Mago, bruxo, é o cara que ele precisa, é o cara que trabalha com um certo tipo de encantamento, até de seres extrafísicos, etc e tal, mas a partir de um grimório. Tá? Grimório é um livro das sombras de alguém. Ou seja, o bruxo ele precisa de um manual de instruções para fazer aquilo acontecer. Então, por exemplo, você pega os bruxos da Goétia, né? O bruxo por que é um bruxo da Goétia? Porque ele precisa do grimório do Salomão, lá do clavícula de Salomão, e a partir do grimório do clavícula de Salomão ele faz a magia dele acontecer. Sacou? Então, sei lá, eu escrevi, tem meus livros lá né, que vocês sempre veem aqui, meus livros das sombras, né? Aí, sei lá, o Leonardo Gonçalves aí, meu brother, eu morro, aí ele pega meus livros das sombras e a partir das minhas anotações dos livros das sombras ele faz a magia dele. Então ele é um bruxo, tá? O bruxo usa de anotação de outras pessoas. O mago é o cara que cria essas anotações. Né? O mago é o cara que... Lembra, eu sempre falo pra vocês, magia é o aprender como as coisas funcionam. Fazer magia é conhecimento. Então magia é aprender como é que o mundo funciona, para a partir desse conhecimento você alterar o mundo e as suas percepções. Não é à toa que os 7 axiomas herméticos, eu já falei isso pra vocês, eles são explicações de como o mundo funciona. Eles não são mandamentos divinos, nem nada disso. Eles são explicações de Hermes para a forma do mundo funcionar. Então você tem lá a lei do gênero, por exemplo, né? Tudo tem masculino e feminino. Você vê que tipo, nós temos masculino e feminino, uma pilha tem masculino e feminino, tem positivo e negativo, a energia tem masculino e feminino. Então, tipo, ele tenta entender como é que o mundo funciona e a partir daí ele age para alterá-lo, né? Por isso que a gente se aproxima muito da ciência. A escola que eu sigo, né? Então, o mago ele faz isso. A partir dessas percepções que o mago vai tendo, ele vai anotando as coisas e os resultados no seu livro das sombras. Esse livro das sombras ele passa para outras pessoas, né, que vão pegar isso e se tornam bruxos por usar esse livro das sombras. De novo, bruxo não tem uma conotação negativa, tá? Nem mago tem uma conotação positiva. São só formas de identificar o que a pessoa está fazendo. E o feiticeiro é um cara que é um bruxo, só que ele pega coisinhas mais naturebinhas, sabe? Vai mexer com pedrinha, com cristalzinho, com plantinha, com essas coisas todas. O bruxo ele é um pouco mais... mais intenso, digamos assim. Tá? O feiticeiro, ele não vai mexer, por exemplo, com seres extrafísicos, não vai ter um contato mediúnico, por exemplo. Ele só vai mexer com pedrinha, fazer chazinho, essas coisinhas todas. Tá? Que não é, de novo, pejorativo. É só um jeito de você definir o cara. Vocês sacaram esse negócio? É assim, nenhum desses nomes que eu dei aqui. E o pajé é o xamã brasileiro, né? O pajé é o feiticeiro indianista do Brasil, assim, é aquele, você vai ser um pajé, primeiro que você ser um pajé não é tão fácil, assim como não é tão fácil ser nenhum desses nomes, tá? Aliás, isso é bem importante. Cada um desses nomes aqui carrega uma certa quantidade de responsabilidade, digamos assim, tá? Eu fiz há um tempo atrás um vídeo falando sobre iniciações, tá? Eu vou deixar marcado aqui assim que eu conseguir. Cada um desses tiozinhos aqui, exceto o feiticeiro, exige um rito de iniciação. E aí vocês podem perguntar, Nina, mas quem foi o primeiro iniciado? Como é que aconteceu? Lá no vídeo vocês veem, tá?
Mas é assim, para você ser um bruxo, um druida, um xamã, um pajé, um mago, é necessário um rito de iniciação. E é necessário por quê? Por dois motivos em base, tá? A primeira coisa é para alguém te avaliar quanto estudioso, teoricamente, na teoria, para saber se você já tem condições de ser chamado assim. E a segunda questão é: exceto no caso do feiticeiro, quando você está entrando para uma mítica dessa, você está começando a mexer com coisas que vão além da nossa compreensão física, tá? Pelo menos por enquanto, né? Questões de energia, de seres ou entidades extrafísicas, essas coisas todas. Então você precisa de uma determinada quantidade de energia passando por você. Você precisa manipular uma certa quantidade de energia em específico. E isso só é possível através de uma iniciação. E essa iniciação sempre tem que ser por alguém que te inicia, não por você mesmo. Não é a sua percepção do negócio, tá? Não é, sou iniciado, não é assim, tá? Essa energia tem que ser, essa capacidade tem que ser fixada em você. Então, mago, bruxo, druida, xamã, pajé, juremeiro, essas coisas todas requerem um rito de iniciação, tá? Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia na internet parece que qualquer um pode ser qualquer coisa, né? E não é bem assim. Você não consegue ser médico, a não ser que você faça uma universidade e receba um diploma, que é um rito de iniciação para aquilo. Ou seja, pessoas avaliaram a sua capacidade de execução de determinadas coisas, te deram como capaz e aí te certificaram para aquilo. Um rito de iniciação, materialmente falando, ele é isso. São pessoas que vão te avaliar a capacidade de execução de determinadas situações e te certificar daquilo, tá? Ou seja, você foi avaliado e aceito como tal. Eu sempre falava aqui no começo que você nunca... Mago, por exemplo, ou mestre, né? Não é um cargo, digamos assim, que você se dê. É um cargo que só acontece quando você é reconhecido pelos seus pares. Então, por exemplo, o Vitor Vieira. O cara é vocês conhecem ele das lives que a gente faz aqui vez por outra, né? O Rodrigo Vignoli, e uma série de outras pessoas aqui. O fato deles me reconhecerem como mago é que me outorga a posição de mago. Sacaram? Os meus pares me reconhecem como tal. Mesmo as pessoas que não gostam de mim me reconhecem como tal. E aliás, eles não gostam de mim justamente por ter que me reconhecer como tal. Entendeu? Tipo, não é um negócio... Ser mago, ser bruxo, qualquer um desses caras aqui que vocês citaram, não é um negócio que eu me autoproclamo, tá? Eu não posso chegar, e é justamente por isso que eu raramente falo pra vocês, olha, eu sou mago, né? Ou eu sou mestre. Mesmo na escola do Grande Oriente Místico, eu não tenho a alcunha de mestre, a não ser que as pessoas me deem. O que é muito diferente, por exemplo, do caso da maçonaria, tá? Maçonaria, mestre é um cargo. Iniciado, como que é da maçonaria? Aprendiz, companheiro e mestre são cargos. É como você ser, sei lá, livre docente, sabe? Tipo, são cargos dentro de uma hierarquia. Ou seja, na ordem do Grande Oriente Místico, por exemplo, eu tenho o meu cargo, que é mestre. Tem pessoas que têm o cargo de iniciado, pessoas que têm o cargo de discípulo. Isso é uma coisa, são cargos. Agora, ao longo da vida, você andando e as pessoas interagindo com você, você só é mestre, só é mago, quando seus pares te reconhecem como tal, ok? E isso não quer dizer que se eu não reconhecer o Vitor, por exemplo, como mago, ele deixará de ser mago, tá? Porque pode ser só nhenhenhê meu. O caso é que a comunidade reconhece ele como tal, sacaram? A comunidade
me reconhece como tal. É lógico que, né, a gente hoje em dia tem uma série de questões aí abrangendo, então tem pessoas que entram na internet aí, leem meia dúzia de livro e acham que são o sacerdote de Sofia, enfim. A gente tem alguns problemas com isso, tá? Ler sempre é bom, mas a gente tem o tal da viés da confirmação, que sempre enche o nosso saco. O que é um viés da confirmação? Eu posso ler 400... Eu já falei disso, tem em algum livro, algum vídeo. Eu posso ler 400 livros. Eu leio o primeiro, astronautas do passado, deuses antigos, o pessoal aí do Zecharia Sitchin, né? Então eu leio o livro dele. Aí eu falo, porra, faz muito sentido. Aí eu vou ler 399 outros livros. Só que eu leio os 399 outros livros com a cabeça dentro do livro do Zecharia Sitchin. Então eu leio já negando os livros, eu não vejo os argumentos, eu não vejo nada disso. É o que o pessoal da Terra Plana faz, o pessoal das religiões fazem mesmo, tá? Porque é assim, você pode ter o livro... Eu já até falei isso num vídeo que já deu bastante polêmica aí. Você pode ter a Bíblia, você pode ter um livro, a Torá judaica, um livro de budismo, um livro de espiritismo, um livro... Só que aí você lê a Bíblia, acha que a Bíblia é o melhor livro, por N motivos, e aí você lê os outros 4 negando eles. De cara. Você não presta atenção nos argumentos porque você está negando o outro, você já está confirmando o outro. Sacou? Então, tipo, estudar não é um negócio assim. Eu vou citar esse exemplo de novo. Há um tempo atrás eu estava conversando com o pessoal da Ordem, lá no Ágora, né, que é o nosso grupo para todos os membros da Ordem, a respeito de situações de violência feminina, né, de violência contra a mulher. Um dos irmãos lançou esse tópico, pediu a minha opinião, eu estava até quietinho, mas ele pediu a minha opinião, para mediar uma discussão que estava acontecendo, uma discussão saudável, lógico, porque graças à avaliação que a gente faz no começo, todo mundo que está na Ordem sabe conversar, sabe discutir, entende como é que funciona o negócio. Então eu estava como mediador numa discussão muito saudável. E aí eu falei pra eles quais são os materiais básicos que a gente tem. E aí um dos meninos listou lá uma série de filósofos, etc e tal. Eu falei, olha, todos esses filósofos são feministas. Quem você leu defendendo a ideia oposta? Ninguém. E aí eu falei pra ele, então não vale você citar esses caras como base de um estudo, porque você não leu o estudo, a ideia ao contrário. Você tem que ler esses caras, e aí você faz uma compilação para você. Essa é a única forma de você ter uma construção ideológica bacana, né? E aí ele foi procurar, enfim, foi bacana, né? Porque o pessoal da Ordem tá lá para aprender, não tá lá para ficar reafirmando as verdades dele, tá? Mas enfim, a iniciação ela é boa justamente por causa disso, porque quando você tem um mestre, ele tem esse papel que eu fiz com esses meninos, sabe? De te pegar pela mão e falar, olha, vamos ver outras posições. Inclusive isso faz com que o mestre aprenda muita coisa. Eu nunca tinha lido a respeito de feminismo, nem machismo, porque eu tendo a não conseguir levar essas questões muito a firme, sabe? Tipo, uma vez até minha filha me puxou a orelha por um negócio que eu tinha falado a respeito de racismo. Na verdade foi um negócio porque eu falei assim, olha, tem negros, tem brancos, tem mulatos, né? E aí ela falou, pai, a palavra mulata, ela é pejorativa. Eu falei, putz, filho, eu não sabia, né? Porque pra mim mulata é o nome da junção do branco com negro, sabe? Aí ela falou, não, vamos procurar. Eu falei pra ela, qual que é a palavra certa então? Aí ela falou, não sei, pai, mas vamos procurar. Aí eu realmente fui atrás da raiz da palavra. Mulato era uma palavra que nasceu pejorativa porque era uma comparação com mula, né? Pelo menos diz a lenda. Então eu falei, porra, realmente é pejorativa, mas não tem uma outra palavra para eu designar a espécie, digamos assim, que se dá na mistura de outras duas espécies, que é o branco com o negro, e que, né, dá um fruto ali. E aí ela me puxou a orelha, eu falei, putz, vamos pesquisar, etc e tal. Pesquisei, vi que estava meio errado, tô tomando mais cuidado para usar a palavra, né? Justamente para não ter
questões para não ser interpretado como racista, mas essas coisas nunca foram pra mim pejorativas, sabe? Eu nunca consegui ver esse tipo de, tipo, se o cara é gay ou se o cara, eu nunca sei nem o termo para usar esse tipo de coisa, porque sabe, eu não uso de forma pejorativa. Então o Rômulo sabe que é meu brother, tá aí, enfim. Mas o que acontece hoje em dia é que as pessoas leem lá meia dúzia de livro. Na maioria das vezes elas leem como forma de certificar a própria verdade, elas não leem o caminho oposto, como eu falei pra vocês agora, e aí se autoproclamam magos, mestres, druidas, tarará, 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 quando na verdade não o são, tá? Isso a gente vê de montão na internet aí. Mas é isso, né, crianças? Aí virou mais uma reflexão cinzenta aqui. Bom, já deu 25 minutos, ó. Espero que vocês tenham gostado, uma ótima terça-feira e abraço!